Galerinha do 9º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História do nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Ananias Carvalho, seu professor de História, o seu anfitrião nessa aula maravilhosa desse componente espetacular que é a História. Vamos à aula de hoje? Olha só, galera, o quanto a gente já percorreu nessa nossa viagem pelo conhecimento, a aula 61, e o título da aula é Integrar para não entregar, a Amazônia na ditadura militar. E a gente vai, com objeto de conhecimento, trabalhar mais uma vez com a ditadura militar no Brasil. É interessante a gente falar o quão importante foi esse período para a Amazônia, especificamente os grandes projetos que visavam integrar a região ao restante do país. Sem mais delongas, sem mais conversas, vamos à aula de hoje. Vamos continuar falando da ditadura militar, e especificamente sobre a região amazônica, a região norte. E é interessante frisar que no início a ditadura militar deixou suas marcas ali principalmente no processo de ocupação da Amazônia. Dentro de um discurso nacionalista, os militares visavam unificar a região. Daí vem o chamado discurso, o chamado slogan de integrar a região para não entregar. Mas, professor, entregar para quem, professor? Para a chamada internacionalização. É ali, entre o governo do presidente Castelo Branco, se iniciou a chamada Operação Amazônia, e grandes projetos que visavam, entre outras coisas, integrar a região ao restante do país. E esse momento ficou muito marcante e muito significativo para a região, e é sobre ele que a gente vai começar a trabalhar a partir de agora. Vamos falar agora sobre os mecanismos governamentais utilizados ali no processo de integração da Amazônia com o restante do país. E o principal deles foi a chamada Operação Amazônia. Mas o que foi isso, professor? Trouxe para vocês aqui um texto que nada mais é do que um conceito para nos ajudar a fixar o conhecimento e principalmente o conteúdo do que foi a Operação Amazônia. Vamos ler junto, galera. Operação Amazônia foi um programa que o governo militar elaborou para tornar o que se pretendia em realidade. Esse programa determinava que a ocupação da região seria efetuada por meio de uma política controladora, interventora e, entre aspas, modernizadora. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer, basicamente, que o governo federal controlaria todo esse processo. E por que a palavra modernizadora está entre aspas, professor? Porque essa ideia de modernidade, muitas vezes, não leva em consideração os indivíduos que já moravam nessa região. Uma das primeiras medidas interventoras ali do governo para a região amazônica foi justamente o fortalecimento do Banco da Amazônia, o BASA, que recebeu um grande incentivo nesse momento da história, e também a criação da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM, tão atuante na região, e essa criação se deu lá no ano de 1966. Dois órgãos fundamentais ali para o plano de desenvolvimento da região. A administração tanto do BASA como da SUDAM eram indicadas diretamente pelo governo federal. Mas, professor, afinal de contas, qual era a função desses órgãos? Posso dizer o seguinte, que a função deles era basicamente planejar, estimular e também financiar os planos do governo para a região. E também uma das atividades mais apoiadas foi a agricultura, mas com uma característica. O financiamento beneficiava os grandes proprietários de terras, os chamados latifúndios, porque o governo associava essas grandes propriedades, esses grandes latifúndios, ao progresso, em detrimento aos pequenos produtores que eram comumente vistos como atrasados, um verdadeiro empecilho
para o desenvolvimento da região. Esperava-se que a produção agrícola da região fosse escoada para outras partes do país e promovesse a integração nacional. É interessante a gente falar que esse ideal de que grandes proprietários de terras eram símbolo do progresso, em detrimento a pequenas propriedades, estimulou muito a chamada grilagem de terras que a gente vai ver daqui a pouco. E os planos de integração nacional não paravam por aí. Lá no ano de 1970 foi estabelecido o primeiro Plano de Desenvolvimento da Amazônia, o chamado PDA, como o desdobramento do Plano Nacional de Desenvolvimento. O PDA tinha como objetivo principal planejar os investimentos e a chamada colonização pelos 4 anos seguintes. Olha só, gente, esse PDA foi um importante marco ali no processo de desenvolvimento da região, o plano para desenvolver a região. E é interessante a gente citar que, nesse momento, grandes obras foram estabelecidas para a região amazônica, mais uma vez, com o objetivo de colonizar a região, que era visto pelos governantes como um grande vazio demográfico. Para concretizar a integração da Amazônia ao território nacional, foram abertas grandes rodovias, como, por exemplo, a Transamazônica, que deveria ligar a região norte ao nordeste. Além disso, destacaram-se os projetos energéticos e o desenvolvimento e a execução de hidrelétricas para suprir as necessidades energéticas do país. Vocês estão vendo ali que grandes projetos vieram para a região e a Transamazônica e as hidrelétricas aqui da região foram as mais marcantes. Trouxe para vocês aqui um desenho que mostra ali a Transamazônica e o seu percurso. Agora chegou a hora da gente falar do segundo Plano de Desenvolvimento da Amazônia, o chamado segundo PDA, que ficou em execução ali entre os anos de 1975 até 79 e definiu, entre outras coisas, que a região era privilegiada para o agronegócio e também para os grandes projetos mineiros siderúrgicos, também a edificação de algumas hidrelétricas. Trocando em miúdos, o PDA apenas reafirmava essas diretrizes que já haviam sido colocadas em práticas nos projetos anteriores. Como vimos até aqui, desde a década anterior, o governo já promoveu investimentos maciços na região, de onde vinha então tanto dinheiro e tanto capital necessário, galera. Em geral, o governo brasileiro foi o maior investidor. Além dele, algumas empresas estrangeiras interessadas em lucro, tá, gente? Que seriam gerados com a exploração da região, associaram-se aos projetos formulados pelo governo. Aqui eu trouxe para vocês uma hidrelétrica bastante conhecida, hidrelétrica de Itaipu, que foi também uma das importantes obras ali que ocorreram nesse período do Plano Nacional de Desenvolvimento da Amazônia, os chamados PDA, tanto o primeiro como o segundo plano. Mas em relação às pessoas, professor, qual seria a mão de obra para viabilizar a abertura de estradas e também a construção de hidrelétricas, bem como o investimento em agricultura e pecuária dos grandes latifúndios? Para responder essa pergunta, é importante ressaltar que o governo estimulou a migração em massa para a região. Muitos nordestinos, principalmente, e gente de outras regiões vieram para a Amazônia. E nessa época, vários slogans foram criados para atrair pessoas para essa região. E eles podemos citar, tá, gente? Amazônia, o celeiro do mundo, além do já conhecido integrar para não entregar, e também dizendo que a Amazônia era um grande vazio demográfico. Vale ressaltar que a maioria dos projetos governamentais para a região não levava em consideração as peculiaridades da região. Essa ideia de progresso que se tinha era uma ideia que basicamente não agregava o povo que já vivia aqui. Até o conceito de modernidade que se tinha para a região era diferente do conceito de modernidade que se tinha para o homem amazônico. E esses projetos, de certa forma, foram
foram um grande prejuízo, um grande atraso, principalmente no que diz respeito ali ao meio ambiente na região amazônica. Mas, por bem, a gente já estudou sobre esse período, agora é hora de aplicar o nosso conhecimento através do nosso Aplicando. Trouxe para vocês aqui uma questão autoral bem fácil para vocês aplicarem o conhecimento adquirido na aula de hoje. Vamos a ela agora, uma questão autoral que diz o seguinte: a autarquia do governo federal do Brasil, criada no governo do presidente Castelo Branco, lá em 1966, que tinha como finalidade promover o desenvolvimento da região amazônica. Qual autarquia, qual órgão federal a gente está falando aqui, gente? Vamos lá. Letra A foi a Sudam, letra B foi a FUNAI, letra C a SUFRAMA e letra D o BASA. Isso aqui é autoexplicativo, tá, gente? Como eu sei que vocês são espertos, fizeram anotações na aula do professor, vão matar essa questão de maneira muito fácil, até porque ela é autoexplicativa, tá, gente? Vamos a ela. Questão correta, alternativa de letra A, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Como eu falei para vocês, essa questão é autoexplicativa e vamos ao comentário dessa questão que fala o seguinte: a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, Sudam, é uma autarquia do governo federal do Brasil, criada no governo do presidente Castelo Branco, que tinha como finalidade promover o desenvolvimento da região, gerando incentivos fiscais e financeiros especiais para atrair investidores privados nacionais e internacionais. Ela tem sede e foro em Belém e é vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Portanto, resposta ali da questão é letra A Sudam, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, autarquia responsável por promover, como o próprio nome já diz, o desenvolvimento dessa região. Hora das nossas considerações finais, que nada mais é do que um resumo de tudo que a gente aprendeu na aula de hoje. Trouxe para vocês aqui um mapa mental que vai nos ajudar a compreender esse momento que a gente está falando e falou na aula de hoje. É interessante frisar, gente, que o centro de tudo é a Amazônia na ditadura militar, principalmente ali os grandes projetos para a região, que muitas vezes, na maioria das vezes, quase na totalidade das vezes, não levava em consideração os indivíduos, tanto os que moravam aqui, que já moravam aqui na região, como também as pessoas que vieram atraídas ali pelos grandes projetos e para executar esses grandes projetos. Muitas vezes esses projetos não levavam em consideração também as peculiaridades ambientais da região, e o que gerou uma grande degradação ambiental. Também trouxe para vocês aqui os chamados planos de integração nacional, ali com os chamados planos de desenvolvimento da Amazônia, tanto o PDA 1 e também o PDA 2, que trouxeram grandes obras faraônicas para o desenvolvimento da região. Também é importante citar algumas autarquias, alguns órgãos que foram criados ou fortalecidos com o objetivo de fomentar esse desenvolvimento. Vou destacar alguns para a gente, tá, galera? A criação da Sudam, da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, justamente ali para estimular esse desenvolvimento. Também o fortalecimento do BASA, do Banco da Amazônia, justamente para fomentar esses grandes projetos para a região. E também a criação de rodovias e de hidrelétricas, as chamadas obras faraônicas. Rodovias, a gente pode destacar Transamazônica, a rodovia transversal que liga o Nordeste ao Norte do país, e também a construção da hidrelétrica de Itaipu, que, entre outras coisas, buscava a produção de eletricidade, tanto para a Amazônia como para outros cantos do país. Vou me despedir por aqui
Quero mais uma vez frisar para todos que, se vocês quiserem acompanhar essa e outras aulas do Conector Digital, é só seguir nas nossas redes sociais e também acompanhar no nosso canal. Me despeço por aqui e até a próxima.